Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, irmãs, mais uma vez, nesta madrugada, dia 24 de abril de 2016, venho lhes trazendo novamente mais um tema. Aleluia. Que o tema de hoje, irmão e irmã, e você que está ouvindo esse tema agora, que ele possa abrir o teu olho, fazer você enxergar a realidade. Não importa aonde você esteja nesse momento, possa ser no avião, dentro do seu veículo, no seu quarto junto com seus filhos, sua esposa, no seu escritório, no seu local de trabalho, ou pela internet, aonde você estiver ouvindo esse tema agora, Deus, Ele vai abrir os teus olhos. Você vai saber o que está acontecendo nos últimos dias, nos dias finais da vinda do Senhor Jesus. O tema da mensagem de hoje: a batalha pela fé. Vamos ler uma passagem, irmãos, aonde se encontra na carta universal do apóstolo Judas. Glória ao nome do Senhor. No capítulo 1. Mas antes de iniciarmos a leitura, vamos falar um pouco da história do apóstolo Judas. Ao ouvir esse tema, irmão, talvez possa lhe causar medo, espanto, assombro. Dentro desse tema, estarei colocando alguns áudios ilustrando o acontecimento dos falsos líderes, dos falsos pregadores. Glória ao nome do Senhor. No decorrer desse tema, você vai ver, você vai ouvir e vai entender o que está acontecendo da corrupção dos últimos dias. Homens corruptos ganhando dinheiro para si, amontoando riquezas, glórias, poder, mas nada de salvação. Aleluia. Não te espante a ouvir áudios que você não queria ouvir. Dentro desse tema, não queremos atacar ninguém, não queremos atingir ninguém, apenas que você abra o teu olho no dia de hoje. Há falsos enganadores, há falsos líderes, há falsos condutores. Apóstolo São Judas, conhecido como Judas Tadeu. Glória ao nome do Senhor. Martirizado. Aleluia. Nasceu em Galileia, na Palestina. Aleluia. Sua morte foi no 1º século depois de Cristo. Adorado e venerado por todos da Igreja Católica, as igrejas orientais, das igrejas ortodoxas. Glória ao nome do Senhor.
as igrejas anglicana, Umbanda, igreja luterana. Aleluia. Bendito seja Deus. Os ocidentais, irmãos, eles comemoram a festa toda a data do 19 de junho, atribuído a Judas. Aleluia. Judas é um santo cristão, é um dos 12 apóstolos de Jesus. Seus outros nomes são Judas Tadeu, conhecido como Lebeu, irmão de Tiago. Ele é também conhecido como São Tadeu. Aleluia. Essas versões, irmãos, vêm nas traduções gregas. Aleluia. Em outras traduções, às vezes identificado como sendo Judas, irmão de Jesus. Mas não deve ser confundido com Judas Iscariote. Iscariotes, também um outro apóstolo que traiu Jesus. Aleluia, Deus. A Igreja Apostólica Armênia honra Tadeu juntamente com São Bartolomeu como santo padroeiro e responsável por ter levado o cristianismo à Armênia. É o santo patrono das causas desesperadas e das causas perdidas. Na Igreja Católica Romana, o atributo de São Judas é a maçã. Ele também geralmente mostrado nos inconexos, uma chama à volta da cabeça, que representa a sua presença durante o Pentecoste, quando ele recebeu o Espírito Santo, juntamente com os outros 12 apóstolos. Outro atributo comum é ver Judas Tadeu segurando uma imagem de Jesus Cristo. A imagem Désia, em algumas ocorrências, ele pode ser visto segurando um rolo ou um livro, suportamento à epístola de Judas, ou uma régua de carpinteiro. Possível, irmãos, identificação com Judas, irmão de Jesus. Judas é claramente distinto de Judas Iscariotes. Outro discípulo, como acabamos de mencionar, suportamento traidor de Jesus Cristo. Aleluia. Judas, irmão de Tiago. Aleluia. É mencionado, irmãos, apenas 2 vezes no Novo Testamento. Glória ao nome do Senhor. No Evangelho de São Lucas e nos Atos dos Apóstolos. Glória ao nome do Senhor. E também, irmãos, é mencionado uma vez em São João capítulo 14, versículo 22. Um discípulo chamado Judas, não Iscariote, o que geralmente é aceito como sendo Judas Tadeu. Embora, irmãos, alguns eruditos da palavra de Deus veja esta identificação como sendo incerta, a frase Judas de Tiago pode igualmente ser entendida como uma relação entre irmãos ou de pai e filho, e por isso as opiniões se dividem sobre Judas.
o apóstolo se a mesma pessoa, que Judas, irmão de Jesus, que é mencionado em Marcos 6, versículo 3, e Mateus capítulo 13, versículo 55 em diante, juntamente com outros irmãos de Jesus, inclusive o Tiago Justo, considerado, irmãos, pela tradição como sendo o autor da epístola de Tiago. Alguns católicos acreditam que os dois Judas são a mesma pessoa, enquanto que os protestantes não identificam dessa forma. Glória ao nome do Senhor. Nas listas apostólicas de Mateus e Marcos, não se fala em Judas, mas em Tadeu. Glória ao nome do Senhor. Ou em alguns manuscritos de Mateus capítulo 10, versículo 3, Lebeus, de sobrenome Tadeu. Isto levou muitos cristãos, irmãos, desde os primeiros anos, a harmonizar as listas, propondo um Judas Tadeu, conhecido por ambos nomes. Esta proposta se torna ainda mais plausível pelo fato de que Tadeu parece ter sido um apelido, uma complicação adicional. Está no fato de que o nome de Judas foi manchado por Judas Iscariote. Já se argumentou que por isso não é surpreendente que Marcos e Mateus se referiram a ele por um outro nome. Alguns estudiosos, irmãos, eruditos, rejeitam essa teoria, porém defendendo que Judas e Tadeu não são as mesmas pessoas. Outros então propuseram teorias alternativas para explicar a discrepância, uma substituição de um pelo outro, ainda durante o ministério de Jesus, por conta de uma suposta apostásia ou morte. A possibilidade que 12 seria um número simbólico ou uma estimativa, ou simplesmente que os nomes não foram preservados de forma exata pela igreja antiga. Tadeu, o apóstolo, é ainda geralmente entendido como sendo distinto de Tadeu de Edesa, um dos 70 discípulos. A tradição conta, irmãos, que São Judas pregou o evangelho na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia, a Líbia antiga. Acredita-se também, irmãos, que ele visitou Beirute e Edesa, embora o emissário desta última missão seja também edificado por outras fontes, como sendo Tadeu de Edesa, um dos 70 discípulos. Sua morte teria ocorrido junto com a de Simão Zelote, na Pérsia, onde teria sido batizado por uma multidão insuflada por sacerdotes de Zoroastro. Se inicia o segundo capítulo do tema da mensagem de hoje: a batalha pela fé.